Fala galera do YouTube, mais um conteúdo maneiríssimo de Power BI hoje na área e no vídeo de hoje a gente vai explicar para que servem os relacionamentos, essas tais conexões entre tabelas. Se você já conhece um pouquinho de Power BI, você já deve ter ouvido falar em relacionamentos, relações entre tabelas, e a gente vai ver isso hoje e para que esses relacionamentos servem na prática. Então, se quiser aprender, fica até o final da aula e baixa o arquivo para praticar, que vai estar aqui no link da descrição do vídeo, beleza? Se você acompanha o nosso canal, não esquece de já deixa o seu like aqui se você gosta dos nossos vídeos, porque isso ajuda a gente demais a conseguir compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve porque de segunda a segunda, todos os dias, tem conteúdo novo aqui para você, tranquilo? E se você quiser um mini curso de Power BI para aprender um pouco mais a fundo, eu vou deixar um mini curso gratuito de Power BI aqui na descrição do vídeo. Mas, se você ficar até o final da aula, eu vou te dar esse mini curso para você baixar também. Então, fica comigo até o final e vamos aprender. Vamos lá então. Abri aqui a minha planilha em Power BI, sem os relacionamentos prontos, sem o gabarito feito. E aí, a gente vai ter aqui, ó, 3 tabelas para trabalhar dentro do Power BI. A gente vai ter uma tabela com os clientes da empresa, a gente vai ter uma tabela com as vendas da empresa e uma tabela com os produtos que são vendidos nas lojas. E aí vamos ver. E aí para a gente conseguir entender um pouquinho melhor quais informações a gente tem dentro dessas tabelas, vamos voltar aqui na nossa guia dados, que a gente vai conseguir ver exatamente quais informações a gente vai ter. Então vamos lá, lembra que a gente vai ter as 3 tabelas: base vendas, cadastro de clientes e cadastro de produtos. E aí, dentro aqui da primeira tabela, que é a base de vendas, a gente vai ter uma lista, uma tabela com todas as vendas da empresa. Então eu vou ter lá uma coluna que vai me dizer o SKU, ou seja, o código do produto vendido, qual foi a quantidade vendida, a loja da venda, a data da venda e o código do cliente. Então percebe que aqui são as informações mais gerais, digamos assim. Então você vai ter aqui o código do produto, eu não sei que produto é esse, eu não sei qual é a marca dele, qual é o preço dele, não sei nada dele, só sei o código por enquanto. E do cliente também. Eu não sei que cliente é esse. Eu sei que é o cliente que tem o código de cliente lá, número 513. Mas não sei se é homem, se é mulher, qual é a idade dele, qual é o nome dele. Não sei nada por enquanto. Mas eu sei o código do cliente, o código do produto e as informações, quantidade vendida e tudo mais. Na tabela de cadastro de clientes, repara, aqui eu vou ter um pouco mais de informação sobre os clientes. Então eu tenho o código do cliente, que era aquela mesma informação que a gente viu, que é o número que representa ele, mas eu também vou ter o sexo do cliente, a data de nascimento, o e-mail, o nome completo, a idade e uma faixa de idade, se é adulto, se é idoso, se é jovem, assim vai. Beleza. Só que vai ter a nossa terceira tabela também, que é a nossa tabela cadastro de produtos, que também vai ser uma tabela que vai dar mais detalhes para a gente. Então, além do código do produto, que a gente viu que pode ter, que é o SKU, vai ter também o nome do produto, ou seja, se é Smart TV, se é iPhone 7, se é Galaxy, vai ter o nome da marca, a categoria, o preço unitário e o custo unitário, tudo bem? Então, todas essas informações adicionais sobre os produtos vão estar aqui na minha tabela cadastro de produtos. E vamos lá, qual que é a nossa lógica? Talvez você tenha percebido que a tabela de vendas e as outras tabelas, elas são complementares, ou seja, na base de vendas eu tenho informação sobre as vendas, quantidade vendida, loja e tal, mas eu não tenho mais informações sobre os produtos. Onde que eu posso buscar mais informações sobre os produtos? Marca, preço e tal. Na tabela de cadastro, produtos. Tranquilo? Preço, custo, marca, categoria, nome e assim por diante. E, voltando para a base de vendas, você também deve ter percebido que aqui eu não tenho muita informação sobre os clientes, mas se eu voltar para a minha tabela cadastro de clientes, aqui sim, eu vou ter qual é o código dele, mais sexo, e-mail, nome completo e assim por diante. Então, essas 3 tabelas elas vão ser complementares umas com as outras, e é para isso que servem os relacionamentos, para a gente conseguir juntar informações de várias tabelas ao mesmo tempo. A gente vai ver agora como que a gente vai conseguir fazer isso, tudo bem? Então vamos lá. Voltando aqui para a base de vendas, lembra que eu vou ter exatamente qual foi a quantidade vendida. Só que imagina que eu quero fazer uma análise para saber a quantidade vendida por produto. Por smartwatch, por iPhone 7, por Smart TV e assim por diante. Como que eu faria isso? Vamos lá. Se eu quero somar a quantidade vendida e saber a quantidade vendida por produto, vamos voltar lá na nossa guia relatório, que é na nossa guia relatório que a gente vai conseguir montar esses resumos, montar alguns gráficos, alguma coisa que vai indicar para a gente o total de vendas por produto. Então, eu vou criar uma aba nova aqui no Power BI, e aí para a gente montar resumos das informações, vendas por produto, faturamento por loja e tal, a gente vai conseguir fazer isso aqui. E uma forma legal de fazer isso é a gente criando uma matriz, que é esse quadradinho aqui branco e azul, que ele vai permitir a gente montar um resumo das informações.
Vamos lá. Então, se eu quero saber qual é o total de vendas por cada produto, primeira coisa que eu tenho que fazer é, aqui dentro desse campo de valores, eu tenho que preencher o número que eu quero visualizar. Então, eu quero o total de vendas. Então, vou pegar aqui, ó, vou abrir aqui no cantinho a minha base de vendas. Eu vou puxar a coluna que tem a quantidade vendida e eu vou jogar ela aqui para dentro dos valores. Peguei. Tranquilo. Se eu olhar aqui embaixo, ó, apareceu pequenininho lá a quantidade vendida, que é 71.442. Mas eu quero aumentar o tamanho dessa matriz porque não está dando para enxergar direito. Então, para aumentar, eu vou clicar aqui nas opções de formatação. E aí, para não ter que ficar pesquisando aqui, dentre N opções, onde que eu mudo o tamanho, você vem aqui em pesquisar, digita tamanho e procura aqui pela opção, ó, vai aparecer tamanho do texto. Nessa opção chamada grade, grade vai ser as informações que estão dentro da matriz. Então, coloca lá, ó, tamanho do texto. Vou aumentar aqui para ficar bem visual para a gente. Beleza. Então, tá lá. Quantidade vendida, 71.442. Mas eu quero saber, desses 71 mil vendas, quantos foram do produto 1, do produto 2, do produto 3 e assim por diante. Como que eu faço isso? Eu vou voltar aqui, ó, na minha guia de campos para conseguir preencher quais outras informações eu vou querer visualizar aqui dentro da matriz. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui justamente a informação de qual é o nome do produto. E aí, onde que eu tenho o nome do produto? Não é na tabela de vendas. Lembra, vai ser na tabela de cadastro de produtos. Então, vou clicar aqui na tabela cadastro de produtos. E aqui eu vou ter qual é a categoria do produto, o custo unitário, a marca, preço e também o nome do produto. Então, se eu quero ver o nome do produto e a quantidade de cada um, eu posso clicar aqui na coluna de produto e colocar ela dentro aqui das linhas da minha matriz, que eu vou conseguir ver uma lista com todo mundo. Então, vamos lá. Vou puxar aqui produto para dentro das linhas. Puxei. E aí, olha o que aconteceu. Ele abriu aqui pra gente uma lista com todos os produtos. Apple Watch, Aspire 5. Eu consigo até aumentar aqui o tamanho da matriz para visualizar melhor. Aspire 5, câmera Coolpix. Ou seja, ele listou pra gente todos os produtos que a gente tem na loja. Mas, você já deve ter reparado que deu um pequeno problema, digamos assim, que é o seguinte. Apesar dele ter conseguido criar uma lista com todos os produtos, do lado de cada produto, ele não colocou certinho quanto que foi a venda daquele produto específico. O que ele fez? Ele repetiu o mesmo valor, que é 71.442, para todo mundo. Mas, claramente está errado, porque 71 mil foi o total. Então, aqui no Apple Watch tinha que estar um número diferente, menor que 71 mil. No Aspire 5 também um outro número menor que 71 mil e assim por diante. Então, o que acontece? O que eu acabei de fazer? Eu acabei de pedir para o Power BI juntar duas informações. Só que uma informação estava em uma tabela, a outra informação estava em outra tabela. Só que o Power BI, a princípio, ele não entende isso. Então, para ele não faz sentido eu tentar juntar duas informações de tabelas diferentes dentro de um mesmo relatório, dentro de uma mesma matriz. Para ele não faz sentido. Então, aí que vai entrar nossa parte de relacionamentos. Se eu, Alon, quiser juntar informações de duas tabelas diferentes dentro de um mesmo relatório, dentro de um mesmo gráfico, dentro de uma mesma matriz, eu vou ter que explicar para o Power BI como que ele vai conseguir fazer isso. Beleza. Onde que eu explico para o Power BI onde que ele vai conseguir fazer isso? Na nossa terceira guia do Power BI, que é a guia chamada modelo. Então, eu tenho que explicar para ele que ele consegue, sim, facilmente, juntar informações da tabela de vendas com informações da tabela de produtos. Mas é o nosso trabalho explicar para ele como fazer isso. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui na nossa guia modelo. E aí, para a gente conseguir criar esses relacionamentos, a minha primeira dica é, antes de você entender o relacionamento em si, como que você junta informações de duas tabelas, primeira coisa que você precisa fazer é separar as suas tabelas em dois grupos, em dois tipos. A gente tem as tabelas fato e a gente tem as tabelas dimensão. Que parada é essa, Alon? Tabelas fato são tabelas gigantes, milhares, milhões de linhas normalmente, que representam fatos que aconteceram. Representam a descrição de fatos que aconteceram. O que são fatos que podem ter acontecido? Vendas, estoque, transporte, movimentação financeira, qualquer coisa que seja, beleza? Então, tabelas fatos são as tabelas gigantes que vão representar fatos que aconteceram. O que a gente tem de tabela fato aqui? Cadastro de clientes é uma tabela gigante que representa fatos que aconteceram? Não. Tabela de produtos, uma tabela gigante com fatos que aconteceram? Não. Tabela de vendas, é ou não é? Sim, é uma tabela gigante com milhares de linhas, onde cada linha representa um fato, representa uma venda que aconteceu. Então vamos lá, o que a gente normalmente faz? Por que eu falei para separar em dois grupos? Porque geralmente as tabelas maiores, as tabelas fato,
a gente, por organização, clica aqui no cabeçalho e ó, arrasta ela aqui para baixo, tudo bem? E aí, isso aqui que eu acabei de fazer não faz diferença nenhuma na prática, isso aqui é só questão de organização. Mas vamos lá, então tem a tabela fato, que vai ter aqui as informações das vendas, e o segundo tipo de tabela que eu falei que a gente tem é a tabela de dimensão. O que é a tabela de dimensão? É uma tabela normalmente um pouquinho menor, tem, sei lá, dezenas, centenas de linhas, pode chegar a ter milhares, mas não vai chegar a ter milhões, por exemplo, mas tabela de dimensão vão ser tabelas que vão dar para a gente características de alguma coisa. Por exemplo, características dos clientes, ou características dos produtos, ou características das lojas e assim por diante. Então, qualquer tabela que te dê características vai ter esse nome de tabela de dimensão, tudo bem? Então, normalmente a gente deixa as tabelas de dimensão em cima e as tabelas fato embaixo. Por que, Alon? Porque é o seguinte, lembra que a tabela de vendas ela não vai ter muita informação, ela só vai ter o código do cliente, mas não me diz tanta coisa, ela vai ter a data da venda, o nome da loja, quantidade vendida e o SKU. Agora, se eu quiser saber mais detalhes, as tabelas de cima, cadastro de clientes e cadastro de produtos, são tabelas que vão complementar a base de vendas. Então, por isso que a gente separa, porque agora a gente sabe que as tabelas que estão em cima vão complementar as informações da tabela que está embaixo, tudo bem? Então, o primeiro passo é separar tabela fato embaixo, tabela de dimensão em cima. Show de bola, Alon. Mas e agora? Resolveu lá o nosso problema lá do nosso relatório? Não. Por enquanto não mudou nada, a gente só organizou as tabelas. Mas agora sim que a gente vai entender como que a gente faz para juntar e criar esse relacionamento entre duas tabelas. E vamos lá. Só para a gente voltar aqui na nossa guia dados, para a gente pensar juntos. Eu estou querendo, por enquanto, juntar a informação da tabela de vendas com a tabela de produtos. Como que eu faço isso? Você tem que pensar o seguinte, ó. Aqui na sua base de vendas, ó, na base de vendas, onde que você tem a informação de qual é o produto que está sendo vendido? A informação do produto que está sendo vendido é esse aqui, ó. Esse produto, é essa coluna chamada SKU. Essa coluna chamada SKU, ela vai me dar exatamente qual é o código daquele produto que foi vendido. Agora, se eu quiser saber mais informações sobre esse produto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar lá na minha tabela de produtos e vamos pegar um produto qualquer, ó. Produto HL1008. Então, eu vou voltar aqui ó, no cadastro de produtos e procura pelo HL1008. Repara que nessa tabela de cadastro, eu também vou ter a coluna com os códigos. E tá lá, produto 1008, e aí nessa mesma linha eu consigo ver mais detalhes, consigo ver o nome dele, consigo ver a marca, consigo ver a categoria, o preço e o custo unitário. Opa, então, o que você precisa entender é, sempre que você for tentar juntar informações de duas tabelas, você precisa identificar uma coluna que as duas tabelas tenham em comum. E aí ficou bem claro aqui pra gente, qual é a coluna que as duas tabelas têm em comum? A tabela de produtos e a tabela de vendas. A coluna que aparece nas duas tabelas é a coluna de SKU, tudo bem? Então, isso que você precisa saber. Agora, voltando na nossa terceira guia de relacionamentos, na nossa terceira guia, que é a nossa guia modelo do Power BI, você vai pensar, então vamos lá, eu quero juntar informações da base de vendas com informações da cadastro de produtos. Agora, você vai ter que simplesmente fazer um trabalhinho de clicar e arrastar, clicar e arrastar. Como assim clicar e arrastar? Você vai ter que avisar para o Power BI que essa coluna de SKU aqui, na base de vendas, vai se complementar por causa dessa coluna aqui de cadastro de produtos. Você vai encontrar a coluna que as duas têm em comum. E aí você vai nada mais fazer do que arrastar uma coluna de um lugar para o outro, só para avisar para ele que essas duas colunas vão ser a mesma informação, tudo bem? Então eu fiz aqui só desenhando, mas agora vamos fazer na prática no Power BI. Então o que você vai fazer? Você vai clicar na coluna de SKU de qualquer uma das tabelas, beleza? Tanto faz a ordem. Então eu vou clicar, por exemplo, na cadastro de produtos. Então falei para ele, cliquei na coluna de SKU. Você vai clicar no SKU, vai segurar o mouse e vai arrastar, 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 até soltar em cima da coluna de SKU da outra tabela, beleza? Ó, vou fazer de novo. Cliquei, puxei e vai procurando. Ó. Não pode ser em cima de outras colunas, tem que ser exatamente em cima da coluna SKU. Ó, soltei em cima de SKU e aí, automaticamente, se você passar o mouse, ó, primeiro ele vai criar essa setinha e quando você passar o mouse, ele vai marcar exatamente quais são as duas colunas que você conectou, que você relacionou. Então, eu falei para o Power BI que as informações que vão se complementar vão ser a tabela de produtos com a tabela de vendas através do meu SKU. Agora, ó, se a gente voltar lá na nossa guia relatório, repara, aqui agora não está mais 71 mil para todo mundo. Ele conseguiu saber desses 71 mil no total, qual que era do Apple Watch, qual que era
as vendas do Aspire 5, da câmera Coolpix, exatamente a quantidade certinha de vendas de cada produto. Então, para relacionar duas tabelas, a gente só precisa encontrar a coluna que os dois têm em comum e puxar de uma tabela para outra, beleza? Alon, se eu tivesse criado o relacionamento errado, por exemplo, cliquei em SKU, mas soltei em cima de outra coluna qualquer, não tem problema. Você clica com o botão direito no relacionamento, deleta ele e clica em excluir. E você pode fazer de novo, tudo bem? E aí, imagina que você tivesse feito errado. Você pode refazer e você pode clicar aqui embaixo no SKU e soltar aqui no SKU em cima. Lembrando que a ordem tanto faz. De uma tabela para outra ou vice-versa vai dar exatamente no mesmo, beleza? Então tá lá, relacionamento criado e ficou bonitinho aqui pra gente. Agora, imagina que eu não quisesse saber a quantidade vendida por produto. Quisesse saber a quantidade vendida por cliente. Como que eu faço isso? Vou tirar aqui das minhas linhas o produto e eu vou colocar, dentro das linhas, vou colocar o nome do cliente. Então, vou puxar aqui de cadastro cliente. Ao invés do nome do cliente, vamos pegar por faixa de idade. Vendas para idosos, vendas para jovens, vendas para adultos e tal. Então, vou puxar aqui faixa de idade para as linhas. Só que aconteceu exatamente o mesmo problema. Ele criou para a gente as faixas de idade, que eram adulto, idoso e jovem. Só que apareceu 71 mil para todo mundo. Por quê? Porque se eu voltar lá na minha guia modelo, ele continua sem ter nenhuma conexão, nenhum relacionamento entre a tabela de vendas e a tabela de clientes, tudo bem? Então agora o que a gente precisa fazer na prática é explicar para o Power BI como que ele vai conseguir juntar essas duas informações, dessas duas tabelas. E lembra, você só precisa entender qual é a coluna que as duas tabelas têm em comum. E aí vai ser bem fácil isso aqui. Então se eu voltar aqui na guia dados, ó, na minha base de vendas, como que eu sei qual é o cliente que comprou? Olhando o código dele. Agora, se eu voltar lá no cadastro de clientes, por exemplo, vamos pensar num cliente qualquer aqui, cliente número 3. Se eu voltar no cadastro de clientes, eu posso pesquisar aqui pelo código dele, vai ter em algum lugar o cliente número 3, vamos pegar o cliente número 16 aqui, por exemplo. O cliente número 16 vai estar lá, exatamente, o sexo dele, a data de nascimento, vai ter aqui o nome completo e vai ter também a faixa de idade dele, se é adulto, se é idoso, se é jovem. Então, lembra, vou ter que pedir para ele olhar esse código do cliente que vai ser a informação que as duas tabelas compartilham, que as duas tabelas têm em comum. Então, vou clicar aqui na guia modelo e aí você procura aqui onde está o código do cliente, clica nele e arrasta para o código do cliente dentro da outra tabela. Repara que ele até marca a coluna, não esquece de não soltar na coluna errada, tem que soltar exatamente na coluna código do cliente. Quando eu clicar aqui, ele vai voltar, se eu voltar na guia relatório, ele já conseguiu separar as vendas, 71 mil, do que era para adulto, que são as maiores vendas, que é ali a galera entre 25 e 50 e poucos anos, mais ou menos, para idoso, e a galera acima de 60, e para jovem, a galera abaixo de 25 ali. Tranquilo? Então, repara que assim, de forma muito fácil, só arrastando e soltando, a gente consegue juntar informações de várias tabelas. E se eu voltar aqui na guia modelo, só um detalhe que você precisa saber o que muita gente pergunta é, Alon, mas eu juntei código do cliente com código do cliente. Eu juntei aqui coluna de SKU com coluna de SKU. Os nomes das colunas precisam ser iguais? Não, não precisam ser iguais. Aqui o código do cliente poderia se chamar banana. E aqui o código do cliente na outra tabela podia se chamar laranja. Não tem problema nenhum o nome da coluna. O que importa é as informações que tem naquela coluna têm que ser as mesmas. Então, se em uma coluna tem, sei lá, o código do produto, na outra coluna, independente do nome, tem que ter código de produto. Não pode ter em uma coluna código de produto, na outra tabela código de cliente. Não faz sentido nenhum, beleza? Então, aí vai dar errado, suas análises vão ficar totalmente erradas, beleza? Então, fica bem atento com relação a isso, sempre solta em cima da informação correta e passa o mouse sempre aqui em cima dos relacionamentos para ver se você criou bonitinho. E aí, suas análises vão ficar perfeitas, você consegue juntar informações de várias tabelas em um único lugar, beleza? Então, conseguiu aprender relacionamento? Comenta aqui embaixo para mim se você conseguiu aprender, se você já sabia de relacionamento, se você já sabia da existência disso. Então, comenta aqui embaixo, Alon, já tinha ouvido falar, mas não sabia fazer. Ou então, Alon, não, já sabia fazer, mas quis assistir a aula mesmo assim. Ou então, Alon, nunca tinha ouvido falar, maneiríssimo. Me avisa aqui nos comentários o que você achou da aula e o que mais você quer aprender sobre Power BI. Se quiser aprender mais sobre relacionamentos, coloca nos comentários que a gente grava mais coisa ainda para vocês. Se quiser saber mais sobre fórmulas, sobre gráficos, sobre tratamentos, o que vocês quiserem, coloca nos comentários que a gente grava especialmente de graça aqui para vocês no canal, tranquilo? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o likezinho se ainda não está inscrito no canal. Já faz sua inscrição agora, ó. Clica, faz sua inscrição, que todo dia tem conteúdo novo de graça para você. E, conforme prometido, para quem ficou até o final, vai aparecer um mini curso gratuito aqui para vocês
de Power BI. E além do mini curso que vai aparecer em algum momento aqui perto da minha cara, vou deixar uma outra sugestão de vídeo aqui para vocês, tranquilo? Espero vocês então na próxima aula e a gente se vê lá.